Feira Internacional de Turismo. Trilha de eleições aqui no Band News Porto Alegre, ela dá, né, uma tensão, assim, uma expectativa. Ano que vem vamos ouvir bastante, afinal de contas, Sim. É ano de eleições 2026, né, minha gente? É a nossa Copa do Mundo, né? É, rapaz. A gente vive intensamente eleições. Eu, particularmente, adoro trabalhar em eleições, fazer eleições, cobrir eleições. É algo que muito motiva e sempre tem alguma coisa interessante para a gente conversar. E a celebração máxima da democracia, gente. É o lugar que a gente fala assim, pô, tudo isso aqui valeu a pena para esse momento. Então, vamos valorizar as eleições e a melhor trilha da rádio brasileira, que é essa trilha das eleições do Grupo Bandeirantes, né? Sem dúvida alguma. Ah, isso é certo. Ô Giba, Bruna, melhores ouvintes, tem um assunto aqui interessante para a gente comentar e trazer aqui na nossa pauta para as eleições do nosso estado, que o senador Paulo Paim havia dito que se aposentar, ele ia terminar o mandato agora em 2026 e seria aposentadoria, né? Uhum. Essa era o seu posicionamento oficial, até que esse sábado ele não veio para um evento do Partido dos Trabalhadores aqui no estado e deu a entender de que seria candidato. Então, embaralhou as cartas novamente, dentro da visão do que o PT tinha como entendido de que ele não seria candidato. O fato dele não ter vindo para o evento foi um indicativo de que não, ele vai ser esse candidato, foi ele não veio e aí houve uma movimentação de parte do gabinete dele dizendo que se o partido decidisse, ele disputaria. Uhum. Né? Então, não foi ele que se manifestou oficialmente, nem ele que se manifestou dentro do partido, mas houve ali, se vocês chegarem para ele e falar, vem, ele vai. Uhum. Que é uma coisa que acontece muito, é muito comum isso dentro do... Às vezes o político, ele tá lá no canto dele e ele diz assim, não, eu vou me valorizar meu passe. Então eu vou esperar que a base venha me pedir, então vocês querem que eu vá? Então eu vou. Isso é um movimento tradicional da política. E então o presidente estadual do PT, o Valdeci Oliveira, e os dirigentes Carlos Pestana, Cícero Balestro e Júlio Quadros estão indo a Brasília para conversar com Paulo Paim e botar às claras o que vai acontecer, se ele será candidato ou não. E essa movimentação é importante porque existe a expectativa de que Manuela Dávila se filie ou ao PSOL ou ao PT, não se sabe para onde que ela vai, né? A tendência é que o PSOL vai fazer esse convite, não sei se ela vai aceitar, se ela vai para o PT, isso é meio que uma incógnita ainda, mas a ideia é que o PT vá apoie duas candidaturas para a chapa do Senado, uma seria o Pimenta e outra a Manuela Dávila. Caso Paulo Paim seja candidato, isso aí vai embaralhar. A decisão vai ser diferente. E outro assunto de eleições que vai acontecer hoje, o PDT convocou todos os seus partidários, toda a sua base aqui da capital, para uma reunião extraordinária hoje às 19 horas na sede do partido. A temática é para alinhar a candidatura de Juliana Brizola com a base para o governo do estado, que é uma candidatura que nas últimas pesquisas mostrou uma certa força, surpreendentemente. Ela está ainda no inconsciente das pessoas, basicamente por causa da candidatura dela à Prefeitura de Porto Alegre, e isso tem um recall, fica na memória das pessoas. Então o PDT quer trabalhar essa imagem até como um trunfo para que em algum momento ou buscar o apoio de outros partidos para consolidar essa candidatura, ou para oferecer essa força como moeda de troca para apoiar alguma outra candidatura. Agora, para ter essa moeda de troca, precisa ter algo forte em mãos. Então, acho esse alinhamento com a base vai muito em torno disso, de mostrar assim, há um nome com uma certa força, as pessoas olham para ela como uma possível candidata, então a gente tem aqui algo na nossa mão que a gente pode negociar caso o PDT não vá com uma candidatura própria. São essas movimentações da política que agora a única coisa que a gente pode fazer é observar a movimentação dos políticos, entender para que lado eles vão, porque ainda não há nada confirmado, e nem é positivo do ponto de vista de campanha adiantar tanto uma candidatura, porque ela permite que o adversário busque ali os flancos de ataque, é mais difícil de tu consolidar o pico de energia do eleitor, ele vai muito próximo à eleição.
Se tu começa já a criar esse pico de favoritismo agora, para sustentar lá na frente é muito difícil. E aí vem alguém como uma novidade, vem alguém como uma força maior e atropela. Então, os movimentos eles precisam ser feitos agora, mas não tão fortes e eminentes a ponto de dizer assim, não, realmente vai ser isso. Então a gente está vendo aí uma movimentação no governo do estado para o Senado Federal, que é uma eleição, agora vai ter 2 vagas. É interessante, vamos ver como é que esses partidos e essas figuras se posicionam. Sobre Paulo Paim, Bruno, até queria te ouvir, porque me parece que seja Paulo Paim o candidato, seja Manuela Dávila, seja Edgar Preto, quem for ali da esquerda vai ganhar, né? Pelo menos alguém ali se elege, porque a esquerda tem a sua representatividade aqui, e como se tem um candidato só ao Senado correndo sozinho pelo campo da esquerda, pelo menos ele chega. Paulo Paim é senador há muito tempo, né? Ele é senador há anos, não vou saber dizer quanto, mas assim, pelo menos há 2 mandatos. Os mandatos de senadores são de 8 anos. E são 3 senadores por estado, é um número fixo. Os senadores representam os estados no Congresso, diferente dos deputados, que tem um número proporcional à população daquele estado, e aí então os deputados federais representam a população, é proporcional. No caso do Senado, embora seja um legislativo, ele é votação majoritária, então o mais votado leva, e a renovação é de 2/3 a 1/3. Então a eleição de 2026 renova 2/3 desses mandatos, são 3 por estado, renova 2. Paim sempre concorreu nessa configuração de quando são eleitos 2 senadores, e aí sempre foi um voto. Quando se elegem 2 senadores, né, no ano de eleição com 2 senadores eleitos, tem aquela ideia de eu voto em quem eu quero e dou um segundo voto para alguém. Então ele pode ser tanto o primeiro quanto o segundo voto de muitas pessoas, e aí acaba sempre se elegendo. Agora me foge se ele foi eleito com a primeira vaga. Eu acho que em 2018 ele entrou com a segunda vaga e Heinz entrou com a primeira. Vou conferir aqui para passar certinho essa informação. Mas eu não acho que seja tão certo se for outro candidato que não Paulo Paim. Por quê? Porque ele tem uma aceitação pública que extrapola o campo do PT. Ele tem o voto do PT, o voto dos petistas, ele tem o voto da esquerda e ele extrapola isso. Ele acaba sendo o segundo voto de pessoas que estão mais ao centro ou eventualmente à direita, porque ele tem pautas que dialogam com a base eleitoral gaúcha, por exemplo, a defesa das pessoas com deficiência, a defesa dos aposentados, uma defesa muito forte. Ele é uma referência nessas pautas, e aí acaba sendo o segundo voto de muitas pessoas. Indo Manuela Dávila, ou provavelmente iria Paulo Pimenta, o Edgar vai ao governo do estado. Desculpa, eu quis falar Paulo Pimenta, falei Edgar Preto. Sem problema. Se for, eles talvez não sejam o segundo voto de muitas pessoas, porque a rejeição a eles é maior. Eles podem ser o voto do PT ou do PSOL, né, a depender de onde vai estar a Manuela. Eles vão poder ser o voto de simpatizantes do campo da esquerda, mas não necessariamente eles vão conseguir passar disso. Então, eu não veria como tão certo. O que eu tenho a falar de Paulo Paim também é que há muitos anos eu escuto dizer que essa será a última eleição dele, que ele vai se aposentar, e próximo da data de definir os candidatos, ele vai lá e se apresenta novamente. Ele já tem, deixa eu ver a idade dele, ele já tem uma idade um pouco mais avançada. Está próximo dos 80 anos. Paulo Paim, 75. 75, eu até imaginei que fosse mais, ele tem alguns problemas de saúde, especialmente na coluna, mas nada que impeça de exercer o trabalho, ele segue lá. Então, além de sempre se colocar, vou ser candidato ou não vou ser, ele também já chegou a sinalizar algumas vezes de sair do PT e não sair. Então, enfim, é um nome importante para o PT manter uma vaga no Senado, garantir uma vaga, porque não sendo ele, acredito sim que o PT possa, ou a esquerda possa ter um nome lá no Senado, mas tão fácil como é para ele se eleger, não. O que tu acha, Gu? Essa eleição para o Senado ela vai ser definida por um fator e por uma pessoa, que é que vai decidir tudo. Eduardo Leite. Se o governador abre mão de ser candidato à presidência e vai ao Senado, ele ganha com uma mão nas costas. Ele não precisa nem fazer campanha que ele se elege senador.
Isso assim, eu estou exagerando, né? Eu acho que sim. Eu não sei se é tão fácil assim, Eu não tô contigo. Eu estou exagerando para ilustrar, né? Não sei nem se elege. Não, se elege porque eu acredito que o Eduardo Leite, ele transita pelas duas forças, tanto pela esquerda quanto pela direita, seria um segundo voto de ambas forças. Porque o cara que é mais à direita, ele vai votar num candidato à direita para ser o seu primeiro senador e ele pode votar no Eduardo Leite como segundo. Um cara que é mais à esquerda, ele pode votar num cara à esquerda, num Paulo Pimenta, numa Manuela para a primeira opção, e pode votar no Eduardo Leite como segunda. Ele tem esse trânsito. E ele tem muita força, tem muita imagem, é governador do estado, enfim. Se ele for candidato ao Senado, ele é favoritaço a uma das vagas. Eu acho que ele não é um segundo voto natural, nem da direita nem da esquerda. Ele pode ter um bom trânsito, mas ele não tem dialogado muito com o campo da esquerda, que tem um ressentimento por ter ajudado ele a se eleger em 2022, porque ele quase nem vai para o segundo turno, e aí ele consegue no segundo turno passar em número de votos o Onix, porque teve o campo da esquerda apoiando. E ele não tem dado resposta a este campo. Eu não acho que ele seria um segundo voto natural para a esquerda. Vai ser um candidato principal, um Paulo Paim, ou Paulo Pimenta, e algum outro candidato do campo da esquerda, porque é natural, os partidos lançam outros. Ou até um voto nulo. E tem esse fato também de que, como 30% dos votos, vamos lá, 25% a 30%, depende do ano, vão para a esquerda fixo. É uma cota fixa que a esquerda tem no Estado. Então, talvez seja necessário, já seja suficiente, quer dizer, para eleger um senador da esquerda, seja quem for. Um voto majoritário ali da esquerda para o Senado pode ser que seja dos dois garantido com esses 30%. Tem que ver aí a quantidade. Porque do outro lado, vamos lá, o nome mais forte da direita para o Senado, pelo menos projetado até agora, é o do Van Hatten. O deputado Marcelo Van Hatten é talvez o candidato ao Senado mais forte da direita no Estado. Se a gente tiver Van Hatten à direita, Eduardo Leite mais ao centro, num partido que eu não sei exatamente a força do PSD numa campanha no Estado. O PSDB já teve força, o PSDB agora está em falência, né? Mas o PSD, como força estadual, eu não saberia dizer agora propriamente se ele teria uma estrutura estadual para fazer uma campanha majoritária para o Senado. E a esquerda, se a gente botar ali Manuela Dávila, Paulo Pimenta ou Paulo Paim, porque aí também é um baralhamento disso, né, da esquerda, o que vai acontecer? São 4, 5 candidatos com estofo, com força, com nome. Não sei se o Reins e o Mourão vão querer ir para reeleição. Vou só trazer aqui, eu acho que esse cálculo ele já se fez em algum momento, de 30% dos votos, ou cerca disso, irem automaticamente para a esquerda. Mas confirmando o que eu tinha aqui de memória, Luiz Carlos Reins foi o mais votado ao Senado em 2018, com 21% do total. Paulo Paim foi o segundo mais votado, com 17%. 17% dos votos. Foi uma eleição, claro, polarizada. A eleição de 2018 foi quando foi eleito Jair Bolsonaro, então tinha vários candidatos, eu lembro que eram vários candidatos ao Senado, foi bem mais dividido, mas o próprio Paim, ele era acostumado a chegar à frente e não chegou. Essa eleição aí eu vi de perto, que eu estava fazendo a eleição do José Fogaça para o Senado, que era quem liderava as pesquisas até a última semana, e com vários vídeos bolsonaristas contrários a ele no WhatsApp, deu aquela murchada nos últimos dias, né, da eleição. Foi uma eleição ganha no WhatsApp, essa que trouxe o Reins, que estava em quarto nas pesquisas. Primeiro estava o Fogaça, segundo o Paim, terceiro o Beto Albuquerque, quarto o Reins, e o Reins passou a ser o mais votado, né? No final foi realmente uma reviravolta que surpreendeu. Mas essa eleição ela vai ser bem interessante para o Senado, e eu volto a dizer, o papel de Eduardo Leite vai ser preponderante, né? Eu recebi apurei informações de bastidores da campanha e do marketing de Eduardo Leite, que dão conta de que não é o desejo de Eduardo Leite concorrer ao Senado. Sim, de não fato, ele quer ser presidente. Porém há uma pressão muito grande de empresários, de pessoas ligadas ao agronegócio, para que Eduardo Leite, de fato, seja candidato ao Senado, mas não é a intenção. Sim. Mas há esse entendimento, Gufo,
de que se concorrer ao Senado ganha com uma certa tranquilidade. Dentro Sim. da... E sabe quem tem muito interesse também, Giba, de que ele seja candidato? Quem? O vice-governador Gabriel Souza. Ah, sim. Pois se ter o PSD numa chapa com o MDB e ele ser o candidato ao Senado e Gabriel como governador, o Gabriel tem mais chances de chegar a um segundo turno. Sem isso, o Gabriel vai ficar mais difícil nessa polarização. Então, tem muitos interesses aí, muitas cartas a serem postas na mesa ainda, e a gente vai observar aqui com a nossa melhor vinheta. Foram 15 candidatos ao Senado em 2018. Muito bem. Quero que pinte um